E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Direito Internacional Público. Tema da aula de hoje. Hoje a gente vai trabalhar 2 pontos a respeito do nosso conteúdo. Primeiro, a gente vai trabalhar a questão da denúncia de um tratado internacional, como eu já havia mencionado na nossa aula passada, quando a gente trabalhou a questão da extinção dos tratados. Finalizada essa parte da denúncia, a gente vai avançar e vai começar a trabalhar alguns aspectos sobre a hierarquia dos tratados no direito interno, ou seja, dentro do Brasil, qual é o grau de hierarquia dos tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Depois disso, então, da gente conseguir compreender a questão da hierarquia, a gente vai poder avançar para, enfim, trabalhar as questões de controle de convencionalidade, que é aquele trabalho que vocês deveriam ter feito e já me entregues. Então, esse vai ser mais ou menos o nosso conteúdo. Hoje, trabalhar a questão da denúncia, a questão da hierarquia dos tratados. Eu trago também alguns exercícios de fixação de conteúdo para vocês perceberem como que esse tipo de matéria é cobrada em concursos públicos. E eu também deixei no portal anexado um outro material de apoio só sobre controle de convencionalidade. Tem um texto explicativo sobre isso, até porque eu percebi que muita gente teve dificuldade em relação a esse conteúdo para fazer o trabalho, e também alguns exercícios em cima daquele texto, para que na sequência, muito provavelmente amanhã, eu consiga disponibilizar o vídeo sobre o controle de convencionalidade. Não vou disponibilizar hoje, porque primeiro eu quero que vocês assistam a essa parte, e principalmente a questão da hierarquia, e depois da hierarquia ler o material de apoio sobre controle de convencionalidade, fazer as questões, para aí sim, com base em toda essa pré-compreensão, me assistirem a respeito do controle de convencionalidade, porque eu acho que vai ser mais fácil de compreender no final, tá? Bom, então começando e trabalhando a questão da denúncia dos tratados. O que é a denúncia dos tratados que tanto a gente mencionou nas nossas aulas até agora? No material de apoio, eu coloco um breve conceito a respeito da denúncia, no qual eu conceituei para vocês como um ato unilateral, ou seja, depende somente do Estado denunciante, então por isso um ato unilateral, pelo qual um partícipe, ou seja, aquele Estado parte em dado tratado, exprime firmemente sua vontade de deixar de ser parte do compromisso internacional. Então, denúncia nada mais é do que o Estado se retirando daquele tratado internacional. No momento que ele se retira desse tratado, o tratado não gera mais efeitos em relação àquele Estado. Permanece gerando efeitos no direito internacional, regulamentando as condutas, as obrigações dos demais estados, mas em relação àquele estado denunciante, aquele tratado não gera mais efeitos no direito interno, justamente porque esse estado, a partir do momento que faz a denúncia, ele se retira do tratado. Então, se ele se retira do tratado, não tem mais como aquele tratado obrigar ou criar efeitos em relação àquele estado. Isso que se chama denúncia. Alguns autores classificam a denúncia como forma de extinção dos tratados, que é em relação ao conteúdo que a gente estudou na semana passada, mas a gente tem também uma grande parcela da doutrina que não classifica a doutrina como forma de extinção dos tratados, porque, como eu acabei de mencionar, a denúncia é a retirada de um Estado de um tratado, e aquele tratado ele não gera mais efeitos jurídicos em relação ao Estado denunciante, mas continua regulamentando os outros Estados parte no direito internacional. Então, não seria uma forma de extinção do tratado, porque ele continua existindo em relação aos outros estados. Ele só para de gerar efeitos em relação ao estado que denunciou. Então, por isso que vocês vão encontrar em alguns livros a denúncia como classificação da extinção, junto com aqueles casos que a gente mencionou na semana passada, e alguns livros que não vão tratar a denúncia como extinção, mas vão tratar ela num
num capítulo, num tópico específico só sobre denúncia dos tratados. A primeira observação que eu coloquei ali para vocês, um OBS, e que eu quero que vocês escrevam ao lado desse OBS. Não é possível denunciar parte do tratado. Não é possível denunciar parte do tratado. A denúncia do tratado deve ser como um todo. Então, aquele estado parte que quer se retirar do tratado, no momento que ele apresenta a denúncia em relação ao tratado como um todo. Então, todo o tratado vai deixar de produzir efeitos em relação àquele estado. Não é possível apresentar denúncia para uma parcela do tratado, para uma parte do tratado, até porque a gente já viu que se o Estado ele não quiser que determinado dispositivo do tratado seja aplicado no direito interno, a gente viu que a modalidade para isso é o que a gente chama de reserva. Então, se alguma parte do tratado ele não vai gerar efeitos no direito interno, a isso a gente chama o nome de reserva. A gente apresenta uma reserva a um determinado dispositivo. Agora, a denúncia, ela não serve para determinado dispositivo, para determinada parte do tratado. A denúncia, ela precisa abranger o tratado como um todo. Por isso que eu quero que vocês coloquem isso naquela observação que eu coloquei ali no material de apoio para vocês. Não é possível denunciar parte do tratado, porque parte do tratado a gente vai chamar de reserva. A denúncia ela deve ser feita no tratado como um todo. Em tratados bilaterais, ou seja, quando a gente tem dois estados, é claro que a gente vai ter como consequência a extinção do tratado, porque não tem só como um estado ser parte de um tratado, né? Um tratado unilateral somente, não tem como. Então, quando a gente tem uma relação bilateral entre dois estados e um desses estados denuncia o tratado, ou seja, né, se retira do tratado, a consequência disso é a extinção do tratado, porque a gente não vai ter mais outra parte dentro desse contrato, vai figurar somente um estado parte, então ele é extinto. Agora, em tratados multilaterais, quando a gente tem um conjunto de estados parte, ele não é extinto, né? Ele só deixa de produzir efeitos em relação ao estado denunciante, mas em relação aos demais estados, ele continua produzindo efeitos. Então, em relação aos tratados bilaterais, a consequência da denúncia é a extinção automática do tratado. Em tratados multilaterais, não ocorre a extinção do tratado. Ele apenas deixa de produzir efeitos em relação ao estado denunciante. Isso também reitera aquilo que eu havia falado sobre a divergência em a denúncia ser ou não ser uma forma de extinção dos tratados. De fato, ela vai figurar como extinção em tratados bilaterais, mas em tratados multilaterais, de fato, não ocorre a extinção, né? Ocorre somente a não aplicação, né? A não produção de efeitos daquele tratado em relação àquele estado, tá? Então, vocês podem acrescentar isso também na observação aí de vocês, logo abaixo do conceito de denúncia. Eu coloquei ali para vocês o artigo 44, parágrafo 1º da Convenção de Viena, onde justamente vai regulamentar essa questão da denúncia, tendo como objeto o tratado inteiro, não sendo admitido, portanto, parte do tratado. Vejam lá o que diz o 44, parágrafo 1º da Convenção. O direito de uma parte, previsto num tratado ou decorrente do artigo 56, de denunciar, retirar-se ou suspender a execução do tratado, só pode ser exercido em relação à totalidade do tratado, a menos que esse disponha ou as partes acordem diversamente. Então, a própria convenção, ela estabeleceu como regra a denúncia tendo como objeto a totalidade do tratado. Eu ainda grifei ali para vocês, né? Não sendo admitido somente a denúncia em relação à parte do tratado, mas claro que a gente tem a exceção de que o tratado pode prever e estabelecer de forma diferenciada, tá? Mas como regra, é a totalidade do tratado. Adiante eu coloquei para vocês as hipóteses de denúncia, ou seja, em quais casos que pode ocorrer a denúncia ao tratado.
a gente tem duas possibilidades de denúncia. Quando a denúncia ou o procedimento da denúncia já vem expressamente no tratado. Aquele tratado já vai abordar se é possível ou se não é possível a denúncia, e se for possível a denúncia, qual vai ser o procedimento dessa denúncia. Mas também pode ser que o tratado nada fale sobre a denúncia, né? O tratado é silente em relação à denúncia, não prevendo nada. Então, essas são as possibilidades que a gente tem. O tratado prevê a denúncia e já regulamenta as questões referentes a ela, ou o tratado nada prevê, né? O tratado silencia a respeito da denúncia. A Convenção de Viena, ela vai trabalhar a segunda hipótese, que é quando o tratado não prevê a denúncia, porque quando o tratado prevê, quem vai disciplinar é o próprio tratado. Então, a Convenção de Viena, ela não entra nisso, ela não tem nada a ver quando o próprio tratado ela já prevê o procedimento da denúncia. Agora, quando ele não prevê, quem vai ditar as regras gerais e o procedimento geral de como proceder é a Convenção de Viena. E a Convenção de Viena prevê isso no artigo 56, parágrafo 1º. Coloquei ali para vocês, segundo caso, né, ou seja, o caso B, quando o tratado é silente e nada prevê, a gente tem isso no artigo 56, parágrafo 1º da Convenção de Viena, que eu também coloquei ali para vocês. Um tratado que não contém disposição relativa à sua extinção e que não prevê denúncia ou retirada, não é suscetível de denúncia ou retirada, a não ser que, e aí a gente tem duas possibilidades, ou seja, quando o tratado não prevê a possibilidade de denúncia de forma expressa, de acordo com a Convenção de Viena, como regra, se não prevê é porque não pode, né? O silêncio em relação à denúncia não autoriza a denúncia feita por um Estado. Então, como regra, de acordo com a própria Convenção de Viena, no silêncio, ou seja, quando não expressamente previsto no tratado, não é possível a denúncia ou a retirada. Mas a gente tem duas exceções que também são trazidas pela Convenção de Viena. A primeira exceção é que se estabeleça terem as partes tensionado admitir a possibilidade da denúncia ou retirada. E o segundo caso é um direito de denúncia ou retirada possa ser deduzido da natureza do tratado. Ou seja, né, dito em outras palavras, quais são essas hipóteses que, mesmo que o tratado não preveja a denúncia, é possível que os Estados denunciem o tratado. A primeira hipótese é que, embora não previsto no tratado, seja notável a vontade das partes em concordarem com a denúncia, né? Os autores geralmente conceituam essa primeira exceção como encontrar fora do texto ideia segura da intenção das partes. Então, embora não esteja previsto de forma expressa a possibilidade da denúncia, é perceptível, né? É possível encontrar entre os estados a vontade que seja possível a denúncia. É como se aquela disposição expressa ela fosse esquecida no momento de fazer o tratado, mas isso não quer dizer que os estados não concordam com a denúncia, né? É vontade dos estados implicitamente aceitar a denúncia. É a isso que se refere a nossa primeira exceção. E a segunda exceção, ela se refere à natureza do tratado, quando a natureza do tratado admitir que seja possível a denúncia. Isso porque se entende que existem determinados tratados de conteúdos que não podem ser denunciados. Alguns conteúdos de alguns tratados, por tratarem de questões importantes, essenciais, eles não poderiam ser denunciados. E aí é citado geralmente como exemplo tratados de paz, tratados de direitos humanos, tratados de demarcação de território. Então, são alguns tratados que, em razão da natureza, se entende que eles não podem ser denunciados. Então, essa é a nossa segunda exceção.
a depender da natureza do tratado. A natureza do tratado precisa admitir a denúncia. E a gente não tem expresso isso na Convenção de Viena, mas a doutrina entende que aqueles tratados que não podem ser denunciados em razão da natureza são, mais uma vez, aqueles tratados que se referem a questões de paz, de caráter humanitário, direitos humanos, demarcação de território. Então, são determinados conteúdos que, em razão da natureza, não podem ser denunciados, mas outros conteúdos que não sejam esses, eles poderiam ser denunciados. Então, repetindo mais uma vez, o artigo 56, parágrafo 1º da Convenção de Viena estabelece como regra que quando um tratado não prevê expressamente a possibilidade de denúncia, é porque a denúncia não é possível. Mas aí a gente tem duas exceções. A primeira exceção é quando se consiga perceber de forma segura a vontade das partes em admitirem a denúncia, e a segunda possibilidade, a segunda exceção, é em razão da natureza do tratado. Quando a natureza do tratado admite a denúncia, que seja possível a denúncia. Além disso, ainda em relação à não previsão expressa da denúncia nos tratados, a Convenção de Viena, ela regulamentou um prazo de acomodação, um prazo de aviso de antecedência em relação ao Estado denunciante. Esse prazo de acomodação, que é o prazo de aviso de antecedência da denúncia, a gente vai encontrar no artigo 56, parágrafo 2º. O que diz o 56, parágrafo 2º? Uma parte deverá notificar com pelo menos 12 meses de antecedência, a sua intenção de denunciar ou de se retirar de um tratado nos termos do parágrafo 1º. Ou seja, nos termos do parágrafo 1º, quando o tratado não prevê expressamente a possibilidade de denúncia, o Estado denunciante, ele não pode apresentar a denúncia e automaticamente já se retirar do tratado, porque essa retirada imediata, logo após feita a denúncia, comunicada a denúncia aos demais Estados-parte, poderia prejudicar, as obrigações que envolvem esses outros Estados que também contrataram com esse tratado. Então, para que os outros Estados eles não sejam pegos de surpresa com aquela denúncia, até porque o tratado ele não prevê essa possibilidade de denúncia, a própria Convenção de Viena vai estabelecer uma antecedência mínima de 12 meses que o Estado denunciante deve avisar a sua intenção em denunciar o tratado com antecedência. Vamos ler mais uma vez o que diz o parágrafo 2º do artigo 56. Uma parte deverá notificar com pelo menos 12 meses de antecedência a sua intenção de denunciar ou de se retirar de um tratado nos termos do parágrafo 1º. Então, mais uma vez, é preciso um aviso, uma notificação da denúncia dessa retirada com pelo menos 12 meses de antecedência, nos casos em que não há previsão expressa no tratado em relação à denúncia. Justamente porque se não há previsão expressa no tratado, os demais estados que fazem parte desse tratado não pode ser pego de surpresa em relação àquele estado denunciante. Então, o estado denunciante notifica, avisa sobre a denúncia com pelo menos 12 meses de antecedência. Dentro desse prazo de 12 meses, que é mais uma vez o que a gente chama de prazo de acomodação, que é o prazo de como se fosse o aviso prévio da retirada do estado denunciante do tratado, dentro desse prazo é admitido que o Estado se retrate da denúncia, ou seja, é possível que o Estado se arrependa e volte atrás a essa notificação, a esse aviso da denúncia, dizendo que ele não vai mais denunciar o tratado e que ele continua contratante desse tratado e que continua a gerar os efeitos em relação àquele Estado. Então, dentro do período de acomodação,
que é o período, então, de 12 meses, é possível a retratação do Estado denunciante, ou seja, o arrependimento em relação àquele aviso, àquela notificação de denúncia. Se decorridos esses 12 meses, já consolidada a denúncia e a retirada do Estado desse tratado, a gente não fala mais em direito à retratação. A retratação ela só ocorre nos 12 meses de antecedência, naquele período em que ainda não se confirmou a denúncia. Se o arrependimento ocorre depois dos 12 meses, se aquele Estado ele deseja voltar a fazer parte do tratado, ele deve aderir ao tratado, ou seja, né, todo aquele procedimento de adesão e ratificação no direito interno, ele precisa ocorrer novamente. Então, retratação é possível no período do prazo de acomodação, no período dos 12 meses. Se o arrependimento ele vem depois dos 12 meses, ou seja, quando já confirmada, né, já concretizada a denúncia e a retirada daquele Estado do tratado, não se fala em retratação, mas aí sim um procedimento de adesão. O Estado deve aderir novamente àquele tratado, passando novamente pelas fases do direito interno, que é a fase da ratificação. Então, por meio da ratificação, se adere novamente ao tratado. Eu coloquei ali para vocês um tópico agora que se refere à denúncia no direito brasileiro. Como que a denúncia ela é trabalhada no direito brasileiro? E aí eu coloquei uma indagação para vocês. O chefe do Poder Executivo pode, por ato próprio, denunciar os tratados ou, assim como na ratificação, precisa de autorização do Poder Legislativo. Ou seja, a denúncia no direito interno, ela pode ser efetivada somente por vontade do chefe do Poder Executivo, ou, assim como ocorre, que a gente já viu no procedimento da ratificação, é preciso primeiro que o Poder Legislativo autorize a denúncia. O que vocês acham? Bom, quanto a esse tema, ainda a gente tem divergência no nosso direito interno. Já passou muitos anos, eu posso até enviar o link para vocês, que existe uma ação no STF tentando julgar um caso que aconteceu e regulamentar e disciplinar essa questão se o chefe do Poder Executivo tem ou não tem competência para sozinho denunciar o tratado. Então, essa ação eu verifiquei ontem e ela ainda está em curso, né? A gente ainda não tem a resposta sobre esse caso, se pode ou se não pode. E a gente tem dois lados argumentativos da doutrina nesse julgamento. A gente tem o lado que é fundamentado em Clovis Bevilacqua e o outro lado que é fundamentado e defendido por Pontes de Miranda. Então, todo julgamento em relação à denúncia no direito brasileiro, ele é fundamentado no pensamento, né, desses dois doutrinadores, no Clovis Bevilacqua e no Pontes de Miranda. O que o Clovis diz? Qual é o ponto de argumentação do Clovis? Que o Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo, pode denunciar os tratados sem a necessidade de autorização do Congresso Nacional. Essa é a tese do Clovis Bevilacqua. Por que ele entende isso? Porque ele vai dizer que a Constituição ela só determinou de forma expressa a participação do Poder Legislativo na ratificação. Quanto à denúncia, a Constituição nada falou. A Constituição silenciou em relação à denúncia. Então, o silêncio, de acordo com o Clovis, ele vai significar que não é necessária a participação do Poder Legislativo. Ele, inclusive, vai dizer que o Legislativo, no momento que autoriza a ratificação, ele já autoriza sabendo de uma possível futura denúncia que pode ser feita.
Então, isso já estaria, naquele momento da autorização da ratificação, já autorizando uma possível futura denúncia em relação a esse tratado. Então, um dos pontos argumentativos dessa discussão, que é baseado no pensamento do Clovis Bevilacqua, é que não precisa do consentimento, da autorização do Poder Legislativo para que o chefe do Poder Executivo denuncie o tratado. Ou seja, é possível o chefe do Poder Executivo denunciar por ato próprio, por vontade própria, um tratado internacional. Então, é isso que pensa o Clovis Bevilacqua. E o Pontes de Miranda, ele vai contra esse entendimento. Ele vai dizer que o chefe do Poder Executivo denunciar sozinho um tratado internacional sem a participação do Poder Legislativo é uma ofensa aos princípios constitucionais, porque ele vai compreender que, embora a Constituição ela não traga de forma expressa a questão da denúncia, ela estabelece que para ratificar o tratado, ou seja, para que aquele tratado crie obrigações, gere obrigações, é preciso da participação do Poder Legislativo. Então, se para criar o vínculo, para criar a obrigação em relação ao tratado, precisa do Poder Legislativo, com base no princípio da simetria, também seria necessária a participação do Poder Legislativo na extinção, na saída, na retirada. Então, Pontes de Miranda vai dizer que o legislativo não participar da denúncia ofende os princípios constitucionais, principalmente em razão do princípio da simetria, que ele vai entender que se para ratificar, para se aderir, para se obrigar em compromissos internacionais, precisa da autorização do legislativo, nada mais lógico que, ao final, no momento de se retirar, de não mais gerar efeitos aquele tratado, também precisaria do aval da autorização do Poder Legislativo. Só que, como eu disse para vocês, essa discussão, para poder responder a nossa indagação que eu coloquei ali para vocês, se pode o chefe do Poder Executivo denunciar por ato próprio ou se precisa de autorização do Legislativo, a gente não tem ainda essa resposta. Não foi nos dada ainda pelo STF a resposta dessa questão. Só que os dois pontos de discussão, os dois fundamentos principais, são justamente esses dois que eu mencionei para vocês. O do Clovis, que diz que o chefe do Poder Executivo pode, sozinho, denunciar, sem autorização do Legislativo, e o Pontes de Miranda, que diz o contrário, que diz que isso seria uma ofensa aos princípios constitucionais, que o Legislativo, assim como na ratificação, também deveria dar o aval no momento da denúncia. Mas a resposta da indagação que eu fiz fica a critério no momento de cada um de vocês, porque a gente ainda não tem a nossa resposta final dada pelo STF. Bom, em relação à denúncia, era isso que eu tinha para falar com vocês. No nosso próximo vídeo, vamos trabalhar a questão da hierarquia dos tratados no nosso direito interno e no final a gente vai fazer algumas questões que trabalham principalmente a questão da hierarquia dos tratados, mas também eu trouxe uma questão que trabalha sobre a denúncia dos tratados para vocês perceberem como isso é cobrado em concurso público. Então, espero vocês no nosso próximo vídeo para trabalhar sobre hierarquia dos tratados.